De um time campeão no ano passado, depois de muito tempo, a um sério candidato ao rebaixamento nas últimas posições da Premier League, fazendo uma campanha ridícula, sem vencer em 2026 ainda e sendo humilhado também na Champions. Esse é o cenário do Tottenham hoje. Essa derrota para o Atlético de Madrid só escancara mais ainda a crise que o clube passa. Mesmo que de 2 décadas bem positivas, por assim dizer, o Spurs esse ano não aconteceu. Desde o Thomas Frank saindo com os piores números da era moderna do Big Six, até a chegada do Igor Tudor, que já perdeu 4 jogos, foi goleado e o time vem sendo humilhado. Porém, como tudo isso aconteceu? O que levou o estruturado Tottenham a ser um dos piores times da Premier League? Vamos tentar entender isso hoje. Olha, eu vou ser sincero, faz muito tempo que eu não vejo tanto erro individual no começo de um jogo. Com 6 minutos o Kinski já tinha falhado, com 14 o que o Van de Ven faz é inacreditável no gol do Griezmann, e com 15 o Kinski entrega de novo numa das falhas mais estranhas que eu já vi. E assim, é meio até triste falar dele, porque essas falhas que ele teve vão comprometer sim a carreira dele. Algo similar ao que aconteceu com o Karius, ele só tem 22 anos, e ter entrado num jogo desse não é só culpa dele, e sair do jeito que foi também com certeza vai queimar o moleque. É óbvio que ainda é um jogador do Tottenham, tem condições de dar a volta por cima por ser muito novo, mas talvez seja muito difícil ele jogar nesse patamar de novo. É uma falha muito marcante, muito emblemática, que pode trazer problemas. E para entender essa crise do Tottenham, a gente tem que falar sobre um ciclo que já vem acontecendo há muito tempo, e eu vou tentar trazer ele meio que desde o começo. Vambora! Antes de tudo, vamos falar da filosofia do Tottenham. Passou as últimas 2 décadas sendo administrado pelo âmbito negócio de forma muito eficiente, só que não tinha a mesma ambição esportiva. Se tornou uma máquina de receita, tanto com a saída de jogadores, quanto com o modelo de gestão e principalmente com a construção de um dos estádios mais modernos do mundo, que é usado para vários eventos, uma verdadeira impressora de dinheiro, tanto que o gráfico de crescimento financeiro do clube só cresceu, e o elenco óbvio que foi acompanhando. Tá, essa é a parte chata falando sobre negócios, agora vamos pro futebol. E a primeira fase que eu vou trazer aqui era bem promissora, vocês vão entender com o decorrer do vídeo, mas vamos falar de 2010. Nessa época, comandado por Harry Redknapp, o clube se tornou mais estável, mais competitivo e conseguiu se classificar pela primeira vez para Champions na era Premier League, que depois até se tornou uma coisa normal, então já deu pra ver como esse time evoluiu. A equipe tinha entre seus talentos caras como Kyle Walker muito bem, um Luka Modric que teve boa passagem na Inglaterra antes de ser a pior contratação do Real Madrid, e depois o melhor jogador do mundo lá mesmo. E o Bale, que se tornou um dos melhores do mundo e se tornaria o mais caro do mundo naquele momento, ou seja, grande dinheiro entrando nos cofres do clube. O problema foi que a construção de um novo elenco com esse dinheiro não foi das melhores, vamos usar essas contratações. O clube gastou mal em nomes como Paulinho, Chadli, o Lamela, que ficou bastante tempo, mas não rendeu sempre. Poucos realmente elevaram o time e esse momento criou a primeira grande sensação de um potencial desperdiçado. O tempo foi passando até que em 2014, para uma nova era, chegaria Maurício Pochettino, que seria o auge moderno do clube, só que o ciclo se repete. Com o argentino, Tottenham se torna um time de características muito marcantes, desde a intensidade, que tinha pressão alta, o desenvolvimento dos jovens, que seriam a base e renderiam para o clube por muitos anos, e um ataque dinâmico, principalmente com as entradas ao longo de sua passagem de caras como o Son, que vinha da Alemanha, e o processo de craquificação do Kane. Craquificação eu acho que nem existe, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E não eram só esses, tinha Eriksen, tinha Lohri, tinha Dele Alli, e sendo bem sincero, eu acho que eu conseguiria até hoje escalar esse time de cor, porque era muito forte. Tão forte que com o Pochettino a evolução foi significativa, com uma evolução constante na Premier League, disputando cada vez mais no topo da tabela, ficando vários anos no top 3 e em 2016 e 2017, por exemplo, conseguindo uma segunda colocação. Só que a Inglaterra, como todo mundo sabe, é a casa do dinheiro no futebol, os rivais investiram enquanto o Tottenham parou. E você pode achar que eu sou louco porque todos esses times gastam muito, mas eu vou te dar um exemplo. Voltamos pro verão de 2018. Os times ingleses gastaram enquanto o Tottenham fez um total de 0 contratações. Nenhum reforço para um time sim bom, mas que sempre precisa melhorar. E sim, naquele momento ninguém percebeu, aconteceu que o time continuou indo bem, mas isso ia pagar o seu preço lá na frente. Aquela temporada foi sim a de show de Lucas Moura na semifinal de Champions para chegar numa decisão, numa das histórias mais bonitas da história da competição, e por muito pouco o grande trabalho de muitos anos do Pochettino não foi premiado em uma das piores finais da história. O cara deixou o Lucas de fora da decisão, né? Então só por isso ele mereceu. Mas vamos lá, a relação dessas poucas contratações que o time teve com a saída do Pochettino pouco tempo depois trazem o que a gente chama de herança futebolística. O Tottenham herdou grandes coisas? Sim, dá pra dizer que herdou, mas poderia ter dado mais, e aqui as coisas começam a desmoronar. Primeiro pela questão filosofia, o ambiente do clube de ganhar títulos, de estar lá em cima, nunca foi uma prioridade, parece. Tanto que o estilo dos treinadores que eles contratariam a seguir não fez tanto sentido. Vamos falar de Mourinho e Conte mais rápido, porque eu já quero chegar logo na crise. Vamos aí. Mourinho, vamos lá, um dos treinadores mais vencedores da história, tanto na Europa quanto na própria Inglaterra, e talvez ele não tivesse a melhor passagem, mas ele foi tirado do cargo 6 dias antes de uma final, pra qual ele levou o clube. E quando ele saiu, o argumento dele anos depois
depois foi que ali existe uma falta de ambição. No meio do caminho ainda teve o Nuno Espírito Santo, mas vamos pular ele e falar do Conte. Outro vencedor nato, mas outro técnico com um perfil pragmático e bem diferente do que era o Pochettino anos atrás. Teve problemas com o estilo de jogo negativo, profundidade do elenco, conflitos internos e ele chegou a criticar publicamente o clube e afirmar de novo, o Tottenham não tem mentalidade vencedora. Já deu pra ver como institucionalmente as coisas não faziam tanto sentido, desde a forma como investe até o perfil de treinador que o time busca. O elenco ia mudando até que começou a surgir uma pequena esperança. O Postecoglou, depois de anos de treinadores defensivos, chegaria e ali ele traria uma coisa que o Tottenham há muito tempo não tinha, por mais que sem resultados o time tinha identidade. Com ele voltou a ser divertido de assistir, a conexão com os torcedores voltou de certa forma. No primeiro ano não conquistou nada, mas como ele promete e cumpre, as taças com ele sempre vêm na segunda temporada, e elas vieram. No meio desse caminho teve a saída do Harry Kane, grande nome da história do clube, mas que cansou de não vencer e foi pro Bayern. E seria a última temporada de um jogador que carregou o time muitas vezes, o Son. Ou seja, mais uma vez esse time tinha que repor algumas peças muito importantes de anos que já estavam mais velhos e se despedindo do clube. Não era um movimento fácil, mas a ambição teria que ser de se manter nas partes de cima. E ali foi um misto de emoções porque de um lado brilhou e do outro não muito. Terminou a Premier League na 17ª posição, o primeiro time antes da zona, mas por outro lado, venceu um título europeu. O cara ganhou um título com o Tottenham, né? Isso é um feito histórico. Só que mesmo assim, ele acabou sendo demitido após 2 anos. E a pergunta que ficava mais uma vez era por que o Tottenham sempre destruía seus próprios projetos. Aí a escolha para um futuro treinador, agora sim passando por uma pequena reformulação, seria do Thomas Frank, que fez um bom trabalho no Brentford. Só que ele precisava jogar de uma forma um pouco mais protagonista, e aqui que aconteceu o colapso. Vamos ser justos também, a quantidade de lesões que esse time teve nessa temporada até aqui foi determinante. O Maddison, por exemplo, rompeu o joelho, mas não justifica os resultados que esse time teve. Problemas táticos desde sistema, até preocupação defensiva, pouca criatividade e um ataque bem do previsível. Um dos piores treinadores que já passou pelo clube, sem dúvidas, em resultado, e os números também mostravam isso. Nos 26 jogos que esteve à frente do Tottenham na Premier League foram 29 pontos, ou seja, média de 1.12 pontos por jogo, tendo a menor taxa de qualquer treinador do Spurs com 5 ou mais jogos na competição. Mas calma aí que eu acho que podem passar ele, tem tempo pra isso. Vamos voltar agora pra outra relação que é a da virada do ano pra cá, que é uma coisa bem interessante também. No último jogo de 2025, o Tottenham venceu o Crystal Palace por 1-0 fora de casa e estava na 11ª posição. Aí você pensa, pô, esse ano deve estar pior sim, então deve ter ganhado pelo menos 1, 2 ou 3 jogos. Só que não, o Tottenham não ganhou nenhum. O engraçado foi que o time na Champions se classificou. Sei lá, é o Tottenham, né? Entre os criticáveis de jogadores, temos caras como o Xavi Simons, que veio como esperança, mas não rendeu até agora. Outros caras como Conor Gallagher, que eu nunca vi nada demais. Eu não gosto muito do Richarlison também, mas um dos mais criticados era o goleiro Vicário. Isso explica ele ser substituído numa oitavas de final de Champions por um moleque. Só que calma, ainda falta tempo pra eu chegar no Igor Tudor, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo eu já tava montando há algum tempo e eu não sabia se eu ia postar ou não, mas depois do que aconteceu ontem, eu achei uma boa ideia. E se você quiser, se inscreve aí, cara, tem bastante conteúdo por aqui, de todos os tipos, de resumos de rodada, até grandes histórias de grandes jogadores. Então, por favor, se você quiser continuar comigo, ativa o sino e faz tudo o que tiver aí. Qual o ponto que eu paro? Ah, é, Thomas Frank, vamos falar sobre ele. Pega a sequência em 2026 na Premier League. 2 empates seguidos contra Brentford e Sunderland, derrota em 3-2 para um Bournemouth concorrente direto da parte de baixo da tabela, assim como o West Ham, que perdeu na rodada seguinte. E depois de uma rodada 26 com uma derrota para o Newcastle em casa, Thomas Frank seria demitido com a incrível marca de 38 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, em um aproveitamento menor que 45%. Um número meio Fernando Diniz, né? Só que o Diniz, pelo menos, identidade não falta. Pra tampar esse buraco veio o Igor Tudor como uma solução de emergência, mas parece que piorou. Vamos lá, foi goleado pelo Arsenal, mas o Arsenal tá brigando pelo título, então dá pra entender. Com ele perdeu pro Fulham e pro Crystal Palace e a história do jogo é absurda, assim como esse da Champions League, porque o time abre o placar, mas sofre 3 gols em 7 minutos. A falta de confiança aqui é clara e os torcedores começaram a deixar o estádio antes do intervalo. E com isso o Tottenham já acumula 11 jogos sem vencer na Premier League, nenhum vencido esse ano, 5 derrotas consecutivas e com 4 jogos inspirado em, sei lá, o Álvaro Pacheco, o Boina no Vasco, o Igor Tudor já pode cair. Pelo que esse time gera de receita, pelos jogadores que tem, não deveria brigar lá embaixo 2 anos seguidos. A diferença é que esse ano eu realmente acho que vai cair. Vamos analisar os próximos jogos então, se liga. Tem um Liverpool fora que, apesar de não estar no melhor ano possível, é melhor que o Tottenham. Aí pega alguns confrontos diretos, como contra o Nottingham Forest na rodada 31,
Depois tem o Sunderland, que vem jogando um futebol melhor, e pra ser sincero, todos esses times que o Tottenham vai enfrentar seguindo a Premier jogam mais que ele nesse momento. Aí a gente volta pro jogo da Champions e o colapso mental desse time apareceu de vez. Nem acho que o Tottenham fez o pior jogo do ano, até foi bem em alguns momentos, só que com 15 minutos o jogo acabou. Acabou a confiança dos jogadores e tá todo mundo ali já com medo de se queimar, o que é justo, eu também estaria. O Kirk dá dó, mas cara, o cara entregou 2 gols ridículos. O Atlético já tá classificado, o que por um lado é bom, porque agora esse time vai ter só a Premier League. Então agora recapitulando, tudo que eu citei desde o Mourinho passa muito mais sobre a mudança de um técnico. Pensa assim, treinadores vitoriosos com grandes personalidades identificaram o mesmo problema, uma mentalidade que não condiz com a gestão que o time tenta impor, tanto na hora de contratar quanto na hora da ambição para vencer os títulos, seja mandando técnicos embora antes de finais ou depois delas. Esses mesmos técnicos que passaram por lá sem sucesso alertaram sobre essa falha do clube, o que cai totalmente para cima de quem tá lá em cima, ou estava lá em cima, Daniel Levy. Ou Levi, não sei direito falar o nome dele. Por um lado, foi ele que reconstruiu ou construiu esse time estrategicamente no fator negócio. O que ele fez tem que ser reestudado porque foi muito bem, mas a postura que ele implantou no trabalho não funcionou, tanto que ele só foi vencer um título praticamente em seus últimos momentos, sendo criticado pelos treinadores que passaram e perdendo várias chances com times até melhores. Só que a crise não tem apenas um culpado, dá pra dividir essa responsabilidade. Vai desde um elenco que, como a gente viu, não construiu lideranças e perdeu as que tinha, portanto tem uma mentalidade frágil. E o que acontece se o Tottenham cair é difícil de prever, mas é fácil falar que vai ter uma demandada em massa. Porque esses caras que chegaram ou que estão são jovens e têm mercado. E se a receita do Tottenham diminuir do jeito que pode diminuir, o risco é de todos esses caras saírem. O ciclo do Tottenham moderno tem sido de gerações talentosas que começam a competir até que precisam de um pouco mais de investimento. Mas aí o clube hesita, não investe e o projeto perde força e começa tudo do zero de novo, como se fosse um sinônimo do quase sucesso. Não me leva a mal, o Tottenham não é um clube podre por dentro, não falta talento, longe disso, não falta infraestrutura, mas está mais relacionado ao projeto esportivo. Sempre perto do topo, mas nunca disposto a dar o último passo. E agora essa série de decisões, essa série de mudanças levou o time até lá embaixo, e é difícil de sair, porque a mentalidade não é boa. Se você quiser ver a saga completa do Tottenham até chegar a uma final de Champions League, é só clicar na tela para seguir comigo que eu te conto essa história.